Quanto tempo demora para eu recuperar um investimento feito numa máquina laser ou numa CNC Halter também? Foi uma das perguntas que me fizeram recentemente e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom pessoal, para começar, não existe uma receita definida, completamente certa para responder essa pergunta. Existem 4 variáveis, no meu entendimento, que vocês devem analisar antes de responder, de ter uma resposta, referente à questão da recuperação do seu investimento, o ROI, que a gente chama, que é retorno sobre o investimento, que é o seguinte: primeiro, o mercado que você está trabalhando, qual mercado que você vai atuar, que você vai vender. Segundo, o produto que você vai produzir com a máquina, seja com a Halter, seja com a CNC. Terceiro, o método de vendas que você vai utilizar para você escoar a sua produção, para você vender. E o quarto, qual o tipo de máquina que você vai utilizar, no que você vai comprar, ou que você já comprou, que você vai usar na sua produção. Então são esses 4 tópicos que a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje, e no finalzinho eu vou fazer um exemplo prático para a gente ter uns números na mão, para a gente ter noção de tempo e quanto de valor a gente precisa para pagar um investimento numa máquina laser ou numa Halter, por exemplo. Então é o seguinte, vamos começar aqui pelo mercado. O que acontece com o mercado, pessoal? Vocês devem escolher, pelo menos é o que eu sempre oriento, mercados lucrativos. Mas como assim, Ângelo? Mercado lucrativo? Como é que eu vou saber se o mercado é lucrativo ou não? Bom, hoje a gente tem um apoio da internet aqui que dá pra gente saber, quantas buscas tem, quantos interessados tem em determinado mercado. A gente sabe que mercado, por exemplo, da decoração é um mercado top de linha, que tem muita busca mesmo. Então é um mercado interessante, é um mercado que tem dinheiro lá. As pessoas estão investindo na própria casa. Quantas casas não tem no Brasil, por exemplo? Então você já começa a ter noção, através dos números, através de estatística, se o mercado é lucrativo ou não. Inclusive deve ter vídeo aqui no canal explicando alguns mercados lucrativos, enfim. Você tem que estar dentro do mercado desse. Então o mercado vai determinar se você vai ganhar dinheiro de fato com esse equipamento ou não. Vai ser sempre o mercado que você está trabalhando. Então vamos lá, continuando. Segundo ponto, o produto que você vai produzir. O produto está muito mais relacionado para a demanda que tem dentro daquele mercado. Então assim, está mais relacionado à demanda e também à margem de lucro que você vai ter em cada produto. Porque às vezes você está dentro do mercado bom, mas o seu produto tem uma margem de lucro muito pequena. Então é uma conta aí que você vai ter que trabalhar muito mais com esse produto, vai ter que vender muito mais para você pagar esse investimento. Ao contrário, se você estiver no mercado bom e ainda com uma margem de lucro boa, você vai diminuir o tempo para você pagar o seu investimento. Então o produto importa bastante também. E também nessas pesquisas que você vai fazer de mercado, você também pode fazer a pesquisa do produto. Se tem bastante busca de um determinado produto ou não. Por exemplo, se tem um exemplo da luminária. A luminária eu sei que tem 135 mil buscas mensais, uma média, varia um pouco, mas uma média é isso. Então tem 135 mil pessoas ou buscas, pessoas buscando, ou uma mesma pessoa 2, 3 vezes por semana lá, ou por mês, sei lá. Mas são números de buscas todos os meses. 135 mil é muita gente, é muita coisa, Então já é uma coisa interessante para a gente pensar em produto. Pessoal, então o terceiro ponto é as vendas. Como é que você vai vender os seus produtos? Se a gente precisa recuperar o investimento, vamos vender. Para o nosso negócio existir, a gente precisa fazer vendas. Então o que acontece? Qual vai ser o método que você vai utilizar para poder vender? Essa aqui é uma pergunta que você deve fazer. Ah, não, Ângelo, eu vou trabalhar vendendo para atacadista, eu vou trabalhar vendendo para o consumidor final, eu vou vender para distribuidores, para revenda, eu vou trabalhar de porta em porta para vender para lojista, ou eu vou usar a internet para vender. Se você não sabe ainda responder essa pergunta, eu aconselho que você use a internet para vender. Venda no Mercado Livre, utilize os marketplaces de modo geral, o Elo7, Americanas, enfim, todos eles. Tem a sua própria loja, enfim, tem vídeo aqui falando sobre como fazer vendas através da internet e tal, aqui também, que eu aconselho a vocês. Quem está começando agora, enfim, vai ser meio desconfortável no começo? Vai. Só que pelo menos vocês vão ter escala, vocês vão poder vender para o Brasil inteiro, vocês vão ter menos esforço para alcançar várias vendas. Na verdade, vai acontecer se vocês usarem a internet, no dia a dia. Você vai poder conhecer gente aí do Brasil inteiro, quiçá do mundo.
né, dependendo da sua estratégia, para você vender. Então a internet ainda vale muito a pena você investir no aprendizado para vender seus produtos lá. Bom, quarto ponto, o que é? O equipamento. Que equipamento que vocês têm? Né? Ah, eu quero pagar o equipamento, não sei o que, mas o meu equipamento produz pouco, Ângelo. Eu peguei lá uma máquina que é hobby. Tal. Então, também o investimento que você fez nela vai ser pequeno, então só que você produz menos, né? Então, assim, é muito relativo, você tem que estar muito alinhado à questão da sua produção. Quanto que produz a minha máquina? 100 peças por mês? 200 peças por mês? 1000 peças por mês? 5.000 peças por mês? Qual é a capacidade dela? Né? Porque não adianta a gente também não saber essa informação. Né? Então, vocês percebem que é uma sequência de raciocínio, é um raciocínio baseado num método que faz com que você tenha esse número, né, daqui para frente. Agora nós vamos entrar no exercício prático para vocês terem mais visão, né, do que é isso. Mas enfim, sempre é meio baseado nesse método. Você tem que ter o mercado, você tem que ter o produto, você tem que saber como é que você vai vender, e aí você tem que analisar se a sua máquina dá conta de fazer, né, de vender. Então por isso que tem os planejamentos. Eu já fiz vídeo aqui no canal, sempre faço ainda vídeo falando sobre planejamento de vendas, planejamento para vender 10 mil, planejamento para vender 30 mil, planejamento. Então, é como vocês precisam entender essa questão dos números da máquina, da capacidade que a sua máquina tem. Né? Então vamos lá para esse exercício prático, que é bem simples, bem rápido, pessoal, para mostrar para vocês como que você vai recuperar esse investimento que você fez. Eu vou colocar aqui um equipamento inicial, mas já profissional. Não vou entrar muito nessa linha de equipamentos hobby, né? Aqueles portáteis pequenininhos, porque não dá produção, e vamos pensar que a gente está no nível mais profissional, né? Eu já fiz um vídeo também aqui, quanto custa montar um negócio inicial e tal, e já tem aqui depois se você quiser ver, se você não viu ainda. Vou deixar aqui no card. Mas é o seguinte, vamos começar com uma máquina de 25 mil reais, que é uma máquina boa de entrada, que é o quanto você vai investir, mais ou menos, para você começar um negócio já profissional, já com a máquina menor e tal, mas é a máquina de entrada top de linha, já com a configuração boa, que você não vai ter problema, dor de cabeça, enfim, você vai ter que começar com um negócio bom já. É 25 mil reais, certo? Então se a gente pensar aqui em 6 meses, a gente está falando assim de 4.166 reais por mês. Você precisa ter lucro desse número para você pagar esse investimento em 6 meses. Anjo, mas 4 mil reais ainda não consigo vender esse montante todo e tal. E gente, 4 mil reais não é muito não, é bem pouco mesmo para um equipamento desse. Né? Na verdade vamos pensar que seria 8 e você tem, sei lá, né, 100% de lucro lá, aquela margem de lucro lá, e você tem que vender 8 mil, você tem que ficar com lucro de 4. Então em 6 meses você já paga seu equipamento. Olha como é rápido o investimento. Né? Vamos pensar que você está pensando em pagar em um ano ele. Vai ser um ano de sei o quê. Então você precisa fazer R$ 2.083. Na verdade, vamos considerar então R$ 4.000 de faturamento para você pagar em um ano. Gente, volto a dizer, R$ 4.000 com um equipamento desse é R$ 1.000 por semana, é bem pouco, é pouco mesmo. E se você pensar em 3 meses, você está falando aqui de 8.360. Então, vamos falar de você tem que fazer uns R$ 16.000 por mês com um equipamento desse. Nessas 3 escalas de tempo que eu coloquei aqui, 6 meses, né, 12 meses, 3 meses, todos eles esse equipamento de 25 mil dá conta de fazer. Um equipamento de 25 mil dá conta de fazer R$ 10.000 por mês, dá conta de fazer R$ 12.000 por mês, dá conta de fazer R$ 18.000 por mês. Mas o que vai determinar isso? Né? O que vai determinar é o seguinte, qual o modelo de negócio que você vai trabalhar. Lembra que eu falei? Questão do mercado. Qual mercado você vai trabalhar? Você vai trabalhar no mercado mais de luxo, mais de alto poder aquisitivo, onde a pessoa vai pagar mais pela peça, então a peça vai ter mais valor agregado nela, e você vai produzir menos peça, mas o valor dela é maior, a sua margem de lucro é maior. Então você tem que pensar nisso. Né? Ou você vai trabalhar em produção, em coisinhas pequenas, menores, e vai pegar e produzir números mesmo. O negócio seu é quantidade, volume, né? E você vai ganhar pouquinho em cada uma, só que você ganha no volume. Então você tem que pensar nessas duas estratégias, certo? Qual modelo de negócio que você quer seguir, qual linha que você quer seguir, né? Um exemplo aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, como eu falei, vamos trabalhar no mercado de luxo, por exemplo. Vamos trabalhar no mercado de luxo. Então o que acontece? Vai trabalhar no mercado de luxo? Vamos pôr um exemplo aqui de uma peça do mercado de decoração de interiores. Você vai estar lá, já é um mercado aquecido, já é um mercado bom, você vai trabalhar numa fatia de mercado aí que é produção de biombos de luxo.
né, de alta qualidade. Não estou falando desses MDF cru, desses MDF pintado, esses desenhos batidos, não. Você vai ter que trabalhar um design bacana, uma coisa, peças bonitas, bem elaborada, com um desenho bacana, com acabamento bom. Então o que acontece? Você vai vender, você vai precisar vender, por exemplo, se atingir uma média de 15 mil por mês, 18 mil reais por mês, você vai ter que trabalhar ali 10 peças por mês. Você vai vender cada peça R$1.800. Entendeu? Então, você está no modelo de negócio que está lá, tem pouco concorrente, nem tem tanto concorrente assim. O produto você vai ter que produzir menos quantidade, né? Só que você vai investir um pouco mais na matéria-prima, né? Na qualidade, enfim. Então você vai entrar num modelo de negócio que vai proporcionar você fazer esse faturamento de 15 mil reais, 18 mil reais por mês, vendendo 10 peças somente por mês. Acabou. Sua máquina vai trabalhar aquilo, mais nada. 10 biomas, vai lá, vai cortar, tal. E essa máquina dá para fazer também, tem jeito de produzir esse tipo de peça, eu já fiz inclusive. Você pode ter uma máquina pequena que vai cortar as almofadas, enfim, é outro vídeo, a gente vai falar sobre detalhes sobre isso. Mas eu queria só mostrar para você um modelo de negócio baseado nesse exemplo que a gente vem falando aqui. E tem um outro exemplo também, outro modelo de negócio, que seria o quê? Você vender chaveirinhos, por exemplo, né? Você vai fazer lá 1000 chaveirinhos por mês, por exemplo, e cair uma média, cada um vai custar uma média de 15 reais cada um, né? Pode ser que um custe menos, tem um que custe mais, tal, mas vai ser uma média aí de 15 reais. Então a gente está falando aí de 15 mil reais também. Você vai ter que produzir 1000 chaveirinhos. Então é um outro tipo de negócio, né? Então uns vão poder contribuir mais, né, para pagar o seu equipamento mais rápido, e outros, né, menos, mas enfim. Você tem que ver, baseado no seu modelo de negócio, qual produto, no final das contas, vai ter mais margem de lucro, né? Com mais margem de lucro, mais capacidade de você pagar rapidamente seu investimento. Então é essa a ideia, não tem um número muito fechado e falar, não, para você pagar seu investimento é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano, é 2 anos. Depende, tem gente que demora 1 mês, eu já vi uma pessoa, 45 dias na verdade, não foi nem 1 mês. Mas foi 45 dias, ele tinha feito 27 mil reais com o equipamento. Entendeu? Ele estava no mercado bom, ele estava lá com um produto muito bom e uma margem de lucro fantástica. E, produziu, conseguiu em 45 dias pagar o investimento da máquina. Então, assim, as coisas precisam saber, precisa ter essa questão desse método que a gente sempre fala aqui dentro da nossa escola, aqui no YouTube também, que eu divido com vocês, né? Então, o lance é esse. Qual método você vai utilizar? Qual modelo de negócio você vai utilizar para você pagar seu investimento? Então, não tem resposta muito fechada, mas tem um leque de opções aí para vocês pelo menos entenderem como que se recupera o seu investimento. E pessoal, se ser bem sincero, se trabalhar direitinho, fizer o negócio certo, é menos de 1 ano garantido, menos de 1 ano garantido. Mas cada um é diferente, né? Então às vezes um tem mais dificuldade e às vezes quer economizar muito dinheiro de um lado, de outro, não sei o que, não tem capital de giro para investir, enfim, depende da situação de cada um, vai demorar mais tempo e não tem problema também, dependendo do que você quer para o seu negócio, né? Então pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Não existe uma resposta fechada, mas pelo menos agora acho que dá para vocês terem uma noção de como você pode recuperar o seu investimento, qual modelo de negócio você pode trabalhar, né? E você vai entender melhor como que você recupera isso. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, então deixa aquele like, se inscreve no canal também, se você não é inscrito. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo também, vocês podem deixar lá nos comentários. E a gente tem nossa escola. Se vocês quiserem conhecer, é www.angeloconte.com.br ou segue a gente lá no Instagram também, que é @angeloconte. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus. A gente se vê então nos próximos vídeos. Fui!